Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Eric Faria trazem as últimas informações desse jogão entre Flamengo e Los Angeles pela terceira rodada do Mundial. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Olha o privilégio, olha o que a competência do Flamengo contra o Chelsea proporcionou ao clube brasileiro. O Bayern joga daqui a pouquinho, não garantiu ainda a primeira colocação. Vai enfrentar o Benfica em duelo direto. Depois, o River não garantiu nem a classificação. Inter de Milão, vice-campeão europeu, também joga pela vaga. O Fluminense também não garantiu, o Borussia Dortmund também não está classificado. A Juventus e o Manchester City estão classificados, mas vão duelar pela primeira colocação que já está garantida para o Flamengo, né? O Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid, também não se garantiu ainda, vai jogar quinta-feira para se garantir. O Flamengo é o único time que por antecipação garantiu não só a vaga, mas a primeira colocação. E quem vai comentar a partida ontem comentou em Miami a classificação do Palmeiras e hoje comenta o Flamengo direto de Orlando, é o Eric Faria. Fala, Eric, tudo em paz, meu velho? Fala, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O pessoal sabe que Orlando é a terra dos parques de diversão, né? Vem muita gente para cá, muitos brasileiros que conseguem e têm essa oportunidade, podem passar férias aqui. Mas para jornalista esportivo, eu tô na área do parque de diversão, do nosso parque de diversão. Olha só, o Thiago Guimarães vai mostrar pra gente. Atrás de mim tem a arena de basquete onde joga o Orlando Magic. Mas à minha esquerda tem um estádio de futebol onde jogam o Orlando City e o Orlando Pride, time da Luana, da Rafaela, da Angelina e da Rainha Marta. E lá atrás, onde estava o Richard, onde vai ter o jogo do Flamengo. Logo mais também um estádio de futebol, o estádio mais antigo aqui de Orlando. Ou seja, aqui, Rizek, é o nosso parque de diversões, viu? Jornalista esportivo tá feliz a beça aqui nessas três arenas, tem diversão a beça. Falando do Flamengo, como você falou, um privilégio para o Flamengo poder chegar à última rodada dessa fase de grupos, já classificado em primeiro lugar, podendo rodar o elenco, podendo poupar quem tem cartão amarelo e podendo ajustar a parte física de quem precisa. A partir do mata-mata, a gente sabe que os jogos podem durar 120 minutos, né? Podem ter prorrogação e isso pode ser super importante para buscar uma vaga para as quartas de final, para a semifinal e eventualmente para uma decisão. Então, quanto mais os times puderem manter a bateria, sabe igual a gente carrega o nosso smartphone? Quanto mais os times puderem manter a bateria lá em cima, vai ser melhor nessa parte de mata-mata. Já tem o desgaste, jogos acumulados, a temperatura, a tendência é que a temperatura suba ainda mais nesses próximos dias aqui nos Estados Unidos. Então, para o Felipe vai ser muito bom observar jogadores e também poder recarregar as baterias de alguns jogadores, como o próprio Richard trouxe do Arrascaeta, né, Rizek? Estou aqui à tua disposição. Maravilha, Eric. Acho que você tocou num ponto precioso, né? Que é a bateria, cara. O Flamengo hoje não vai precisar gastar muito a bateria. E isso tem feito toda a diferença por aqui. Eu jogo pro estúdio também, Joana, para colocar vocês na roda sobre essa conversa do privilégio que o Flamengo conquistou. Não foi dado a ele, não. O Flamengo conquistou esse privilégio. Pois é, quando você olha a imagem, né, dos confrontos, lá atrás, o Flamengo era o único que aparecia com um escudinho coloridinho, muito bem definido, exatamente porque já se sabia que pelos seus resultados o Flamengo já estava classificado em primeiro lugar e não poderia ser ameaçado mesmo precisando disputar essa terceira partida na fase de grupos. E vai para um jogo não só classificado, mas vai pegar um time também que o técnico falou, olha, a gente vai tentar fazer de tudo, né? O técnico de Los Angeles, a gente não veio só participar, mais ou menos, né? No final das contas, é isso, né? O Los Angeles veio só para participar realmente, não conseguiu vencer nenhuma das suas partidas e provavelmente não vai vencer o Flamengo também. E aí, esse jogo, o Felipe Luiz vai poupar bastante gente, né? Ó, vou até pegar a lista de jogadores que não devem jogar. Arrascaeta, que estava até sentindo dores no joelho, né? Então era importante realmente que ele recebesse um descanso. O Pulgar, o Gerson, o Plata, Bruno Henrique, pelo menos esses jogadores devem ser poupados e aí, por outro lado, ele vai conseguir dar uma minutagem, mas não exatamente para ter soluções ou encontrar alguma coisa diferente, é muito mais para rodagem ali, porque acho que o Felipe Luiz tem muito definido na cabeça dele o time que vai ser titular nas oitavas, né, meus amigos? Assim, ele até mescla bastante a escalação
principalmente no setor ofensivo, né? Nas laterais tem feito muito isso também. No último jogo, por exemplo, o Danilo foi zagueiro e o Léo Ortiz, que para mim é o melhor jogador do time da temporada, acabou ficando de fora da equipe. Então é um treinador que trabalha muito as escalações de acordo com o adversário, com o momento dos jogadores. Nesse jogo um pouquinho diferente, né? Como vocês já citaram, tem essa questão de você segurar alguns caras ali que precisam estar mais descansados ao longo das oitavas de final. E a questão dos cartões também, né? Gerson, Bruno Henrique, Plata e Pulgar já levaram cartão amarelo para não levar o segundo. A gente lembra que os cartões só zeram depois das quartas de final. Então ainda teria mais um jogo ainda para... Mais 2 jogos, né, na realidade, que você poderia ter esses jogadores suspensos, mas ninguém vai poupar num jogo eliminatório, num jogo decisivo. Eu acho que, assim, o que resume para mim o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes é regularidade em alto nível. O Flamengo tem jogado bem, tem sido regular ao longo dos 90 minutos. O jogo contra o Chelsea é um jogo histórico para mim, da forma que o Flamengo domina o Chelsea. O Esperance é um time fraco, um time frágil. O Flamengo foi lá e fez aquilo que se esperava, e até acho que da metade do segundo tempo para o final... tirou o pé, pisou no freio para não se desgastar tanto. E acho que hoje, assim, é claro que o nível de atuação não vai ser o mesmo, mas o Flamengo tem essa obrigação, entre aspas, de dominar o jogo, né? De se impor diante de um adversário que é mais fraco também. Acabou virando um amistoso de luxo para o Flamengo esse jogo, né? Para se preparar ainda melhor, poder descansar seus jogadores que precisam, para chegar 100% para as oitavas de final, né? Mas o pessoal que está entrando no time quer mostrar serviço, né? Então, eu não sei. E se tratando de um elenco com qualidade, que é o caso do Flamengo, eu não sei se é melhor ou se é pior para o adversário, né? Porque você tem, de repente vai jogar hoje esse menino, o Wallace, que fez o gol, o terceiro gol, Pedro. Que é um jovem, vai jogar o Pedro. O Pedro não está tendo uma sequência, mas a gente sabe da capacidade, da qualidade que ele tem. Ele está louco para fazer gol. Deve estar babando. Se ele tiver a oportunidade de ser titular hoje, de entrar, e acho que ele vai entrar, né? Aí você tem o Michael, né? Aí você tem o Cebolinha. O Cebolinha nos últimos jogos não entrou. Ele está esperando uma oportunidade, né? Então, assim, são jogadores que têm um bom nível e que nessa oportunidade que eles devem ter no jogo de hoje, eles vão querer performar. Mas o Felipe Luiz tem o time base, o time titular na cabeça. Tudo bem. Ele tem um padrão de jogo, né? E aí ele muda as peças, dependendo do adversário. Mas todo mundo, Joana, nesse nível, quando você está numa competição dessa e com esse nível de elenco, quer dar o seu recado. Né? Por quê? Porque por mais que ele tenha as suas opções, mas ele, nesse caso, nessas opções, ele pode ser uma alternativa. A gente não sabe qual vai ser o adversário do Flamengo na próxima fase e as necessidades que o jogo vai pedir na próxima fase. Então, assim, o jogador precisa estar jogando. Se ele ter oportunidade hoje, performar. E aí o Los Angeles, independente de quem vai jogar, o Flamengo vai ter um time competitivo e forte. O Flamengo vai para ganhar o jogo. Vai ter o luxo de poupar alguns jogadores importantes, seja com dor, seja com cartão, pendurado. Esses pendurados com certeza não vão jogar, porque não vai correr o risco nem de 1 minuto de poder ter um jogador fora. O Arrascaeta, que é o craque do time, se tem uma dorzinha no dedo, também vai segurar para o momento final, o momento decisivo. Então, são situações que pode ser administrado quando você tem performance. Mesmo, repito, o Flamengo tendo um elenco de qualidade e hoje dá oportunidade para esses jogadores para darem o seu recado. Só um detalhe, o Eric chamou, só um detalhe rapidinho antes do Eric. Isso que o Ricardinho falou faz sentido num caso que a gente vê recente na equipe. Quem é o titular da lateral direita do Flamengo hoje? Se você fizesse essa pergunta há um mês atrás, todo mundo falaria o Wesley. Hoje ninguém sabe. Pode ser o Wesley, pode ser o Varela, que entrou muito bem no time, jogou até de volante já, improvisado ali no meio do jogo e foi bem também. Então, assim, é um elenco muito bom, farto. Ayrton Lucas é outro jogador que é um ótimo exemplo, aproveitou as oportunidades recentes. Exatamente. E tem um jogador que disputa a posição com ele, que provavelmente vai ser o titular da lateral esquerda da seleção brasileira nesse início com o Ancelotti. Então, a camisa titular, ela fica ali no vestiário rondando. Se o cara estiver bem, ele vai acabar agarrando e aí pega essa oportunidade. Fala, Eric. Boa tarde para você, que eu não tinha te dado boa tarde ainda. Então...
Oi, Jô, boa tarde para você, para o Coutinho, para o Ricardinho também. Então, em cima do que o Ricardinho e o Coutinho falaram, e o Felipe Luiz tem sido muito sensível ao que o campo fala, né? Eu ia citar o exemplo do Luiz Araújo, que começou a temporada entre os reservas, me parece hoje ter conquistado um lugar de titular na equipe, né? Hoje a gente não consegue ver o Flamengo sem o Luiz Araújo entre os 11. E ele começou como reserva a temporada e foi ganhando espaço, trabalhando, mostrando nos jogos quando entrava que era um jogador super decisivo, fazendo gols, dando assistências, tanto que nas estatísticas ele está atrás do Arrascaeta, por exemplo, só em gols e em assistências eles estão empatados. Então, o Felipe tem sido sensível ao campo. O Coutinho citou o exemplo das laterais, né? A lateral direita, principalmente. Então, 90 minutos pode ser muito tempo para um atleta, né, Ricardinho? Como no jogo de hoje, né? Não, Eric, um abraço aí. Espero que esteja tudo bem. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, realizando conosco. Qualquer 10 minutos para um jogador de qualidade é o momento que ele tem para ocupar o seu espaço, né? De dar o recado para o treinador, principalmente num grupo competitivo como o do Flamengo, grupo de jogadores de qualidade. Então é isso, hoje o Cebolinha deve ter oportunidade, não vem jogando, o Michael deve ter, Pedro louco para fazer gol. Hoje é um jogo, se o Pedro faz 2, 3 gols no jogo desse, né? Ele é uma alternativa, você vê que no último jogo... O Plata jogou como centroavante, depois entrou o Bruno Henrique, o Pedro de repente foi a terceira opção. Mas isso pode mudar para o jogo da próxima fase, vai passar pelo jogo de hoje. Principalmente se projetarmos, Ricardinho, o adversário, que pode ser o Boca. O Boca vai jogar contra o Flamengo como? Fechadinho, balão pra frente e atrás. O Pedro, nesse tipo de jogo, se encaixa melhor do que outro atacante. E o Flamengo vai entrar em campo sabendo, né, Coutinho? Quem vai enfrentar, né? Porque a definição do grupo é antes, né? Sim, sim. O jogo do Flamengo é só às 10 da noite e o grupo da onde sai o adversário do Flamengo, os confrontos são agora às 4 da tarde. Então o Benfica enfrentando o Bayern e o Boca com a missão de golear o Auckland City, que não é muito difícil, né? Já que o Auckland City vai jogar com o time reserva deles. Então você imagina como é que vai ser esse Boca, né, André Rizek? Oi, Joana. Não, eu estava pensando justamente essa informação que vocês falaram. Como o Flamengo já vai jogar sabendo quem ele enfrenta na próxima fase, e o Felipe é um obcecado, porque assim, a gente pode estar de boa com o Flamengo, relaxado, né? O jogo não vale. Mas o Felipe Luiz não é assim. Ele é um obcecado, né? Ele vara noites estudando futebol. Olha, assim, ele é, assim, um dodói, né? De tanto trabalhar, assim. Ô, Eric, o que você acha que ele pode... O que está em jogo, na sua opinião? O Eric, por exemplo, trouxe a informação em primeira mão da estreia do Jorginho. Depois o Eric trouxe a informação de como o Felipe estudava os dados de velocidade dos jogadores de defesa para marcar o Chelsea. Seguramente, esse ar relax que a gente está tendo com o jogo, o Felipe não tem. Ele está obcecado. Ele vai acompanhar a rodada de hoje à tarde, da definição do grupo dele. E será que isso condiciona a escalação do Flamengo? Será que isso condiciona as decisões do Felipe e Eric Faria para o jogo de logo mais? Talvez, Rizek, talvez, porque no destino do Flamengo tem até o próprio Bayern, né? Vai que o Bayern perde do Benfica, a gente não sabe o que pode acontecer. É futebol, né? E tudo pode acontecer num jogo de 90 minutos nesse nível de Copa do Mundo. Mas a tendência, claro, é que o Bayern passe em primeiro. Então, no horizonte do Flamengo, tem Benfica e Boca. Como disse o Coutinho, são dois times muito diferentes, com propostas muito diferentes. Acho que o Benfica é um time tecnicamente melhor do que o Boca, mas o Boca vai competir até a alma contra o Flamengo, né? Lembrando que esse jogo vai acontecer em Miami, a gente vai ter uma atmosfera de jogo de Libertadores, se for Flamengo e Boca. Tem muito argentino na Flórida, a gente teve a chance de ver o jogo do Boca contra o Bayern e virou uma bomboneira o estádio de Miami, enfim, isso cria um clima diferente para o jogo. Eu diria que para o Flamengo, em termos de competição, de sangue nos olhos, acho mais difícil até enfrentar o Boca do que o Benfica, não pela qualidade, mas pelo clima que o jogo pode tomar nessas oitavas de final, viu, Rizek?
Olha que papo bom para a rodada que vai começar daqui a pouquinho. O Flamengo não pode escolher adversário, né? Ele vai entrar em campo já sabendo o que ele enfrenta. O que se fala muito aqui nos Estados Unidos é isso que trouxe o Eric, né? As torcidas que viajaram para cá são as torcidas sul-americanas. Então o Boca trouxe a Bombonera para cá, o River trouxe o Monumental, o Flamengo trouxe o Maraca junto com o Fluminense, o Botafogo trouxe o Nilton, o Palmeiras trouxe o Allianz. É ambiente de torcida de estádio brasileiro sul-americano aqui. Flamengo e Boca é um jogo explosivo, né? Eu não gostaria de pegar o Bayern, né? O nível de atuação do Bayern contra o Boca me deixou assim impactado. Eu acho que o Bayern deu um alô mundial. O Eric levantou uma bola que eu vou passar para vocês. Quem que é mais interessante e mais acessível pegar entre Benfica e Boca, já que é consenso que pegar o Bayern seria a maior pedra no sapato, né? Agora, de ambiente é isso, Flamengo e Boca seria um jogo explosivo. E o Boca, ele é tão cascudo que mesmo nessa draga em que ele se encontra, né, nem sul-americano o Boca joga esse ano, ele perdendo de 2-1, ele furou a bola contra o Bayern, né, no sentido figurado, porque ele imaginou, cara, contra o Alckmin eu faço o placar que for necessário. O Boca é muito copeiro. E vocês concordam com o Eric que pode ser um jogo mais difícil? E foi tomar um gol no finzinho, né, Rizek? Fica, meus amigos. Foi. Não, você estava falando, Eric, e o Ricardinho estava concordando contigo. Falou, com certeza, o Boca é mais difícil de pegar. Não, eu acho que é difícil você, numa competição como essa, querer escolher adversário, né? Eu acho que você tem que estar preparado para todo adversário, seja o Boca, seja o Benfica ou seja o Bayern. A definição a gente vai ter daqui a pouquinho, né? E o Flamengo já vai entrar com essa definição, com essa informação. Agora, se puder ser o Benfica, né? Você não pode escolher, mas se puder ser o Benfica, o próximo adversário, eu acho que é... melhor. Porque o Bayern tem a sua qualidade, a sua competência, as suas armas, os seus jogadores, né, a sua capacidade coletiva. O Boca é um confronto sul-americano fortíssimo e aí é duro, porque eles sabem competir se for o Bayern não vai ser, né? Então, não que o Benfica não tenha a sua qualidade. Tecnicamente, o Benfica tem um bom time, até melhor do que o Boca. Mas pelas circunstâncias, não pode escolher adversário. Mas se for o Benfica, para o Flamengo é melhor. O Bayern pode, o Benfica tem que ganhar do Bayern. O que nunca aconteceu na história. O Benfica jogou com o Bayern 13 vezes e nunca venceu o Bayern. Empatou 3 e perdeu 10. Então, essa Copa tá doida, né, Coutinho? Tá acontecendo de tudo. Vai saber. É verdade. Futebol a gente tem que considerar tudo, né, Eric? Então, assim, é difícil? É bem improvável, mais do que difícil, é bem improvável. Mas pode acontecer, uma coisa que é do jogo. E eu tô de acordo. Eu acho que o jogo do Flamengo encaixa mais com o Benfica do que com o Boca, inclusive. O Boca tem essa aura do enfrentamento sul-americano, o torcedor que está no estádio apoiando. E no jogo contra o Bayern, mesmo dominados, você percebia que nos momentos que o Boca conseguia sair um pouquinho de trás, chegava com perigo, a torcida se inflamava e aí a postura do time em campo já era diferente, né? Acho até que um pouco de dificuldade que o Bayern teve no jogo, no início do segundo tempo, se deve muito a isso. Mas, sem dúvida, Benfica, mesmo tendo qualidade, mesmo tendo bons jogadores, vai sair para jogar contra o Flamengo, vai dar espaço também. Fala, Eric. Não, vocês lembram da entrevista do Harry Kane falando sobre a pressão que foi inacreditável no estádio por conta da torcida do Boca? Jogador europeu sente esse tipo de coisa. Eles não estão tão acostumados ou não estão nunca acostumados a jogar numa Bombonera, no Monumental, no Maraca, no Allianz Parque, na Neoquímica Arena. Então, quando eles sentem essa atmosfera mais caliente assim, a perna bambeia um pouquinho também, né? Vamos trazer aqui mais algumas informações breves do Los Angeles, que é o próximo adversário do Mengão no Mundial de Clubes. Como podemos ver na classificação da fase de grupos do Flamengo, a equipe do Los Angeles não tem mais chance nenhuma de classificação. Entra para cumprir somente tabela nessa partida contra o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem total capacidade de conseguir, mesmo com sua equipe reserva, sair vencedor e se manter 100% na fase de grupos e arrecadar ainda muito mais dinheiro, mais $2 milhões por vitória. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos da equipe do Los Angeles. Tanto o Mundial de Clubes, teve a questão do jogo contra o América do México, que foi o Qualify, e também pela MLS. Dos últimos 5 jogos, foram 2 derrotas, as 2 derrotas do Mundial, contra o Esperance e o Chelsea. Teve uma vitória antes da estreia do Mundial, contra o Kansas City pela MLS. Teve 2 partidas que foram adiadas, que foi contra o Toronto e também contra o Colorado.
Anteriormente a isso, ele tinha empatado 2-2 contra o Montreal fora de casa. Já a classificação da equipe do Los Angeles na MLS não é muito boa. A equipe em 16 jogos tem 26 pontos, foram 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, o que lhe deixou na 13ª colocação. O líder da MLS é o Philadelphia, que tem 37 pontos, ou seja, o Los Angeles está 11 pontos atrás. Porém, o Los Angeles tem 2 jogos a menos em referência ao líder do campeonato, ou seja, pode se vencer esses 2 jogos que estão atrasados, pode chegar mais próximo do líder. Enfim, essas foram algumas informações aí do Los Angeles. O Mengão tem tudo aí para se manter 100% no Mundial. Vamos ver como o Felipe Luiz vai montar esse time de hoje, poupar alguns jogadores, já pensando nos jogos das oitavas de finais e quem sabe umas quartas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!